Oi, meninos. Bom, vamos compreender um exemplo sobre tabela e gráfico, né, da língua inglesa. A gente entender que, poxa, tabela e gráfico é matemática. Possa ser que sim, né? Claro, mas a gente é um gênero textual do português, certo? Porque a gente dá para entender que é uma tabela. O gráfico a gente vê aquela imagem, aquela tabela, a forma pode ser quadrado, em círculo, em forma de pizza, e seja retângulo, triângulo, né, como vocês já conhecem na forma da matemática. Também o uso do português, né, que pode ser aquela tabela de um desenho, de um quadrinho, né, como vocês enxergam. Bom, a gente vai entender que um gráfico ele é obtido por um experimento de forma de figuras geométricas, certo? Diagramas, desenhos, figuras ou imagem, como eu expliquei. É uma interpretação de forma mais rápida e objetiva. A gente dá para entender que a informática possibilitou, né, a gente dar essa construções de grande diversidade de forma de representações gráficas e crescente utilização de software, né, específico que favorece a construções desses gráficos e dessas tabelas, como eu estou explicando, além desse gênero textual do português. Bom, os gráficos devem ser autoexplicativo e de fácil compreensão, a mesma forma de complexo da sintaxe do português, certo? São requisitos básicos de um gráfico, vem explicidade e clareza. A gente deve ter apoimento de científicos e finalidade principais do gráfico, evidente e claro em todas as informações. A mesma forma como a gente vai ver esses gráficos em imagens, colocar conversas, colocar números, colocar contexto dentro daquele gráfico, que seja uma complementação muito legal. A gente dá para entender que podemos entender a compreensão a representação dos gráficos emitentes, né? Alguns aspectos considerados em construções de gráficos, tamanhos que devem ser adequados com a publicação, como a gente queira, né? Ou como seja adequado aquele determinado tema. A escala deve ser adequada de forma não desfigurada ao sentido dos dados, certo? Título longo acima do gráfico. As escalas deve crescer da esquerda para a direita e de baixo para cima, setas indicativas são aconselhadas. Isso aqui é um exemplo se a gente criar um gráfico, né? Dá para entender, mas isso aqui a gente não vai levar muito não. A legenda de um elemento gráfico utilizado da identificação, os principais elementos, números, como eu falei, título, fonte, notas e chamadas, que são principais alvos desse gráfico dentro da colocação da construções de imagem, como uma imagem, como aquele gráfico que pode ser. A mesma forma como vai ser a estrutura de um livro, né, é uma estrutura de um gráfico para ver como vai ser a base, o tamanho, tudo direitinho, a forma do português. Bom, aqui é só um resumo de uma base como uma tabela, como um gráfico. É uma interpretação de texto, tá? Em português, lá vai ter textos, não precisa copiar o texto da atividade de hoje, tá? Qualquer dúvida é só falar, além da atividade do livro e do caderno. Do livro pode enviar no outro dia seguinte, tá? Coloque a atividade complementar no caderno certinho, dê suas expectativas e respostas. Qualquer dúvida é só falar. Grande abraço.